Toda mulher, toda mulher. Estamos de volta com o programa Toda Mulher, falando sobre a exaustão feminina durante a pandemia. Meninas, voltamos e eu gostaria que quem quiser primeiro desenvolver essa pergunta. Ambas falaram de várias questões, né, que nós não temos e não devemos que nos cobrar tanto por sermos mulheres maravilhas, porque não somos seres humanos. Mas até que ponto a mulher permite? Até que ponto a gente percebe, não, eu cheguei no meu limite e agora não, eu peço ajuda. Antes de mais nada, nessa pandemia, eu acho que é notório que as tarefas de todas as mulheres aumentou. E o ponto do basta, eu acho que é muito visível, né? Porque a gente está mais cansada, a gente está mais irritada, a gente está mais sobrecarregada. Com toda essa exposição que a Renata colocou, né, da sociedade, que as mulheres, né, hoje mulheres, quando meninas, brincavam de panelinha, de casinha e de boneca, eu vou puxar um pouco também uma coisa que eu sinto, quando nós demonstramos aqui que nós estamos exaustas, eu acho que falta um pouco da sensibilidade masculina em perceber e nos ajudar. Embora tenha toda essa situação histórica, eu acho que falta ao nosso companheiro, né, ao nosso homem, essa sensibilidade de perceber e de nos ajudar. Eu vejo muito por aí também. Mas aí, Adriana, eu te pergunto, durante décadas e décadas, a mulher vem querendo desconstruir essa realidade tão imposta, tão impositiva. Então, será que a melhor maneira é esperar, mais uma vez, essa sensibilidade que pode muitas vezes não chegar? Não vai chegar. Não vai chegar. Então, a gente tem que... Então, nesse caso, olha, ter uma conversa franca e dizer, olha, eu vou até aqui e daqui em diante você assume. A gente tem que ter uma conversa, tem que ter uma insistência, né, dentro da nossa casa para realmente dividir todas as tarefas, todas as necessidades que a casa precisa. Entende? É na base da conversa, porque fora isso eu não vejo. Eu concordo com a Adriana, acho que, mas eu também queria colocar um ponto que existem sanções sociais para a mulher que não performa essa feminilidade. A mulher que não performa essa função cuidadora ou que questiona essa função cuidadora. Então, não é só a nossa imposição individual dentro das nossas casas, que é muito positiva e, sim, temos que colocar nossos limites individuais dentro das nossas casas, mas também é uma questão social e de luta política. Então, assim, pensar em que estruturas estão socialmente fazendo com que homens e mulheres continuem performando esse papel, continuem repetidamente performando esse papel. Os homens, eles não vão abrir mão desse privilégio de serem cuidados e alimentados e não precisarem se preocupar com as tarefas de cuidado, se não existir uma profunda transformação na nossa sociedade. E essa transformação tem que ser política, através de leis, através de mudança social, através de mudança na cultura. Muitas vezes a gente vê, sei lá, um filme ou uma novela que reitera esses estereótipos femininos de sensibilidade, cuidado. A gente não vê, por exemplo, em propagandas de produtos de limpeza. Geralmente, quando a gente vê uma propaganda de produtos de limpeza, é a mulher que está usando aquele produto. E quando é o homem, a propaganda é totalmente diferente. Recentemente, a gente teve um exemplo disso, que é ou o homem muito atrapalhado sem saber fazer, e aquele produto ajuda ele, porque ele é super atrapalhado, ou assim, nossa, olha como é fácil de usar, porque é como se ele fosse inapto para usar aquele produto. Então, assim, a gente tem que repensar os imaginários, a gente tem que repensar a ideia do que é homem e do que é mulher. Ser mulher é lavar louça? Ser mulher não é lavar louça. Então, Renata, então, será que a gente consome essa informação, como você falou, dessa construção? A gente consome essa informação e a gente simplesmente perpetua. Não acho que a gente simplesmente perpetua, né? A gente tem as mulheres que não performam esse comportamento, elas sofrem as sanções. Você vê,
a mulher que não quer casar porque acha que o casamento pode ser um fator opressivo para ela estar nessa estrutura. É a solteirona, é a mal amada. Então, assim, a gente tem uma estrutura social que também pune as mulheres que decidem que não vão fazer essas tarefas, entendeu? Então, é pejorativo, né? Exatamente. E aí eu queria pegar esse gancho para colocar outros dados. A Adriana falou que muitas vezes quem não se encaixa, ou quando a gente tem essa consciência de dizer não, basta. E quando a gente não tem, quando eu digo a gente, eu me coloco no quadro, né, da mulher, ela sofre. Ela sofre o calada, de alguma maneira ela reage. A gente já é chamada de, porque tem TPM, deve estar sensível, são os hormônios, a gente sabe que esses mitos ainda perpetuam. Então, outra pesquisa. Dados da Organização Mundial de Saúde confirmam que os homens, 1,4% têm depressão. Essa pesquisa foi realizada em 2018 também. Já nas mulheres, 2,37% das mulheres têm depressão. Um total de 26,3 milhões de mulheres no mundo. Com relação à ansiedade, que também é uma característica, né? Quando você está passando por alguma angústia, alguma barreira que você não consegue romper, apenas 0,75% dos homens vivenciam a doença. Já para as mulheres, o transtorno é visto em 1,46% da população feminina. Ou seja, será que isso é relacionado das mulheres muitas vezes aquele ditado engolir seco e entubar e simplesmente não falar, não pedir ajuda, não desabafar, como estamos fazendo aqui no programa Toda Mulher? Isso tudo que você está falando é bem presente, como eu te falei. Eu dou aula particular, então eu frequento a casa das pessoas, né? Então você vê, né, como é que eu vou dizer, a dinâmica da família interagindo, do pai, da mãe, do próprio aluno, e infelizmente isso é muito real, né? Porque toda essa institucionalização que a gente tem sobre a mulher ser o carro-chefe do trabalho da casa, enfim, a gente lutar contra uma instituição, a gente tem que ter muita força, a gente tem que ter muita abertura e, principalmente, muito apoio. Então, quando isso tudo eu vejo que não ocorre, aí vem os efeitos colaterais, né? A depressão, a ansiedade, aquela ideia do, poxa, mas eu sou um fracasso, eu não consigo? Claro que não, você consegue sim. Entendeu? Mas você consegue, e você conseguiria até muito mais se você tivesse o apoio. Eu penso assim. E de você se permitir não conseguir. Existe o problema da gente não conseguir alguma coisa? Isso eu aprendi de uns 2 anos para cá com terapia. Exatamente. Na terapia, certa vez eu cheguei no meu terapeuta e eu falei, eu já fiz isso. Aí ele virou para minha cara, para que você fez tudo isso? Você está querendo aplauso? Tem uma capa de super mulher atrás de você? Aí eu olhei para ele assim e falei, não. Ele falou, então, olha aqui, você faz aquilo que dá conta, que você dá conta e está muito bom. O resto tem outras pessoas que têm pernas e braços e que vão ter que fazer. Eu aprendi assim. A gente dá conta de tudo, mas a que custo, né? A que custo emocional, a que custo da nossa saúde física e mental. Então, assim, é algo a se preocupar mesmo. A saúde física e mental das mulheres está em jogo quando a gente está falando dessa jornada contínua, quando a gente está falando que essa mulher não tem tempo para descanso. Algumas pesquisas mostram que essa mulher está descansando só quando está dormindo. E ainda assim, se tivesse um tempo de descanso e o tempo para as coisas prazerosas, para o autocuidado, para os hobbies, para o lazer, para o exercício intelectual, então as mulheres não estão tendo esse tempo de descobrirem até o que elas gostam de fazer, o que dá prazer para elas. Eu não sou uma especialista em saúde mental exatamente, mas tem 2 dados interessantes, assim. Tem uma pesquisadora inglesa chamada Angela Saini, que ela faz trabalho de divulgação científica, ela é jornalista de divulgação científica. E existem muitos mitos a respeito de como funciona o cérebro das mulheres e o corpo das mulheres
de tão diferente dos homens que elas seriam mais aptas a serem multitarefas e os homens a ter uma tarefa, a focar numa tarefa só. Que as mulheres são mais aptas para tarefas sensíveis, de humanidades, os homens são mais aptos para exatas, e os homens são mais aptos a serviços braçais e racionais. E ela desmistifica isso. Na verdade, o cérebro das pessoas é muito plástico, o cérebro das pessoas tem essa característica de aprendizado muito rápido, de homens e de mulheres. Só que o cérebro é plástico. Quanto mais você treina uma coisa, melhor você fica naquela atividade. Então, quando a gente tem uma sociedade que empurra as mulheres para as tarefas de cuidado e para as tarefas domésticas, e empurra os homens para as tarefas de ganho de dinheiro, de ganho material, de trabalho fora de casa... De provedor, né? Eles são os provedores. De provedor. É lógico que esses cérebros vão estar ali mais treinados. É como um músculo. Você vai estar treinando a coisa que você faz mais. E a outra coisa é a característica da carga mental, né? As mulheres não estão só trabalhando nas coisas que são visíveis, elas estão trabalhando nas coisas que são invisíveis. Esse foi um conceito que foi trazido por uma colunista do The Guardian. A Silvia Federetti, aquela outra pesquisadora que eu falei, ela já tinha intuído esse conceito, falado sobre esse conceito, mas ele se popularizou na internet a partir de meados dos anos 2000, que são a carga mental são essas tarefas invisíveis que ninguém vê que a mulher está fazendo, que é o trabalho emocional e o trabalho de planejamento. O trabalho emocional muitas vezes, quem está responsável, por exemplo, por lembrar daquele aniversário, por mediar os conflitos familiares, por fazer fulano não brigar com fulano, por fazer a lista de aniversário ou de Natal, o que não pode faltar. Esse trabalho de você mediar as relações de afeto. A agenda da casa, né? A agenda da casa. A agenda da casa. E as tarefas que são invisíveis, do tipo saber o número do pé do filho, saber que dia é a reunião da escola, saber o que tem que colocar na lista de mercado, porque tem essa ideia de que o homem bonzinho, fofo, que fala assim, é só me pedir que eu ajudo. Então, assim, o problema é só pedir, porque, na verdade, se você pede, você tem toda aquela tarefa na cabeça, e ainda tem que ser a professora, mais um trabalho, explicar para aquele homem como fazer aquela função. E outra questão, Renata, por que ele vai dizer que ajuda? Exatamente. Não seria responsabilidade de ambos? É responsabilidade de ambos, mas como a gente vive nessa sociedade, o homem acha que faz muito ajudando a mulher nas tarefas de casa. Mas sabia que mulheres também, eu escuto amigas minhas que têm filho, desculpa te interromper, mas é porque dá vontade de falar mesmo. Ah, mas como é que tá seu casamento? Tá ótimo, meu marido me ajuda bastante. Eu fico... Ele ajuda em quê? Em cuidar do filho de vocês dois, em cuidar do lar de vocês dois? Dividir as tarefas não é ajudar, é responsabilidade dele. Mas isso é uma reprodução da mulher, muitas vezes. Porque a mulher sofre com esse machismo, ela está sob a bota desse machismo, então a gente observa que existem situações muito piores. Aí quando tem um marido que se diz disposto a ajudar, parece que a gente está numa grande vitória, como na verdade a gente não está numa grande vitória. A gente devia abolir essa palavra ajudar. Porque os homens não deveriam estar ajudando numa tarefa que é deles, é de responsabilidade deles também. Então, assim, por isso que a mulher está nessa exaustão, nessa ansiedade, soterrada por essa carga mental de, além de tudo, quando você tem um marido que ajuda, você tem que explicar para ele como é todo o funcionamento da casa. E até para as mulheres, e a gente tem uma diferença aí entre mulheres de classe média, mulheres periféricas, brancas e negras, as pesquisas mostram que toda essa carga é ainda muito maior para as mulheres negras e periféricas. O meu comentário é o seguinte, que os homens têm que entender que eles precisam ser tão versáteis quanto nós, mulheres. Né? Em qualquer período, não é só na pandemia, não. Em qualquer período. Renata. Excelente. Suas considerações finais. Eu gostaria de pontuar também que, para além das nossas iniciativas individuais e íntimas dentro das nossas casas, acho que nós, cidadãos, homens e mulheres, temos que ter a responsabilidade de exigir dos nossos parlamentares, exigir do Poder Executivo, dos nossos governantes em geral, legislação e leis que sejam mais protetivas com os direitos das mulheres.
sejam o direito das mulheres em casos graves, como a violência doméstica, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é fundamental, mas Fez também... 14 anos esse ano. Fez 14 anos esse ano, e também leis que falem sobre o nosso direito de existir, e nosso direito de exercer os nossos talentos e potencialidades em diversos espaços, não apenas no espaço doméstico. Meninas, muito obrigada de coração. Desculpa pelo tempo tão pouquinho, o assunto pedia mais, mas voltem, sejam muito bem-vindas. O programa de hoje fica por aqui, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que está nos assistindo. O Toda Mulher precisa da sua participação. Por isso, se quiser rever esse programa, indicar para amigos ou deixar um comentário, basta acessar o site alerj.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.